Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Deus, Santo forte, Santo imortal, tem piedade de nós. Santíssima Mãe de Deus, salvai-nos. Nós vivemos em um mundo imerso no erotismo. Novidade nenhuma. Nós vivemos em um mundo onde o sexo foi banalizado, o ato conjugal foi banalizado, foi dessacralizado, onde a instituição família foi destruída. Nós nem podemos dizer mais que há um plano para destruir a família, ela já foi destruída. Né? E as famílias que não estão destruídas são uma exceção, que confirmam a regra. Nós vivemos em um mundo onde parece que as grandes religiões ocidentais, leia-se aqui Igreja Católica Romana, protestantismo, não conseguem barrar a destruição da família. Nós vivemos em um mundo onde tudo é motivo para ser erotizado. Existe o erotismo hard, pesado, que é a pornografia, né? Que hoje já produziu viciados, pessoas que precisam recorrer a grupos de ajuda mútua, nos moldes dos alcoólicos anônimos, pessoas que precisam de terapia, porque não conseguem se livrar da pornografia, da masturbação, né? Ou que se tornaram incapazes do ato sexual por causa do seu vício em pornografia. Porque é um prazer muito rápido, uma autoestimulação que produz o seu efeito rápido, e o ato conjugal não tem nada a ver com isso. Nós vivemos em um mundo onde propaganda de carro, de cerveja, de fast food e de tantas outras coisas precisam de ter algum apelo erótico. Né? Filme de Hollywood que não tem alguma cena erótica é classificado de filme B, né? Salvo engano. Essa sensualidade erótica penetrou na própria cristandade, na própria expressão litúrgica das igrejas ocidentais. Não penetrou ainda na igreja ortodoxa, principalmente a igreja ortodoxa dos países do leste europeu. Tá? Mas, por exemplo, na igreja grega, principalmente do Patriarcado de Constantinopla, já se vê algumas coisas. Não na liturgia em si, porque ninguém tem coragem de tentar mudar ou adaptar a liturgia bizantina, a liturgia de São João Crisóstomo e a de São Basílio, mas na atitude dos fiéis. Mas na Igreja Católica Romana isso se vê. E a gente não precisa andar muito longe. Falta de modéstia nas vestimentas, falta de respeito diante do espaço litúrgico, do espaço sagrado, sensualização nas expressões de fé, né? Embora a gente nota algum ressurgimento, principalmente por conta do trabalho dos grupos mais conservadores, dos grupos tradicionalistas, né? Mas, no geral, essa sensualidade, principalmente no Brasil, ela é tão forte que, às vezes, pessoas que, muito bem intencionadas, pessoas que, por exemplo, se tornam tradicionalistas, que se tornam conservadoras, que passam a rezar diariamente o terço, né? Elas não se dão conta que ainda estão envenenadas por esta sensualidade. Né? É muito comum, desculpa, não é que é comum, mas eu já vi, por exemplo, jovens, até senhoras casadas, que se apresentam com uma roupa decente. Mas o olhar é sensual. Os trejeitos são sensuais. E muitas até se colocam como exemplo nas redes sociais de como uma mulher deve se vestir. E esse colocar-se como exemplo, deixar-se fotografar, na minha opinião, posso estar errado, isso pode ser uma interpretação de um padre que também está contaminado por isso, quem sabe, que Deus tenha misericórdia de mim. Este ato de se colocar como exemplo já demonstra que ainda é necessário um caminho de cura interior. A modéstia, ela tende a se esconder, ela tende à discrição, não a se mostrar, muito menos se mostrar numa rede social. Então,
é muito insidioso, é realmente um plano demoníaco que já há um bom tempo foi colocado em prática. Isso ajudado pela mídia, apoiado, aprovado, aplaudido. No Brasil, por exemplo, música popular, um lixo musical, com raríssimas exceções. Funk, um absurdo que isso seja considerado música e que isso seja permitido, porque é claramente um estímulo para a sexualização precoce. Né? Nós vivemos também num mundo tão doido, tão esquizofrênico, que o mesmo canal que estimula a sexualização precoce é o mesmo que vai tentar combater hipocritamente a violência contra a mulher, o abuso de menores, né? Que vai fazer campanha para que se respeite a mulher, não é não, mas que, por outro lado, aplaude toda sorte de sujeira. Ou seja, as pessoas querem viver como porcos sem se sujar na lama. As pessoas querem viver na lama como porcos sem comer lavagem. Né? A família que já estava desagregada, desestruturada, agora se tornou a comunidade de dois inimigos. E uma inimizade criada artificialmente e estimulada pela mídia. Né? Não sei se você tem essa percepção. Né? Se fala tanto de violência contra a mulher e parece, se essas estatísticas não forem mentirosas, que ela só cresce. Como eu já disse em outro vídeo, eu, padre Zaqueu Youssef, padre ortodoxo, eu sou casado. Eu tenho que servir a minha esposa. Ela tem que me servir. Sob a bênção de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, com oração, com compreensão, com sacrifício, jejum. Mas, se um dos dois diz, não servirei, que é aquela frase que Lúcifer diz, non serviam, você instalou o inferno na sua casa. E é esse inferno que a mídia está instigando, instalando na família brasileira que já está desagregada há muito tempo. Se você não quer servir, não se case. Se você se casou, você precisa servir. Se você quer ter um casamento abençoado por Deus, ambos devem servir. Você deve honrar o seu marido. O seu marido deve te honrar. Falar mal do seu marido em público, expor as suas fraquezas, isso não é amor. Isso é obra demoníaca. Ridicularizar a sua esposa, zombar dela, falar do seu corpo em público, mesmo em casa, isso não é honrar a sua esposa, é fazer a obra do demônio. A sua esposa é a mulher, é a pessoa que Deus colocou na tua vida para te santificar, para que vocês juntos vão para o céu. O seu esposo é aquele homem que Deus colocou na sua vida para te santificar. Agora, quantos casamentos são realizados neste Brasil? Casamentos religiosos, sacramento, válido. Mas será que foi válido mesmo? Será que este casal está, por exemplo, aberto aos filhos? Se Deus lhes der, se não houver nenhum impedimento físico, né? Hormonal. Esse casal se respeitou antes? De 10, quanto vocês acham que chegam virgens no casamento? Né? Que vão ter a sua primeira noite? Eu diria que numa perspectiva muito otimista. Né? Então tudo hoje coopera para que nós estejamos obscurecidos pela fumaça do inferno. Né? E parece que o clero aqui no Brasil, da maior igreja cristã ainda, que é a Igreja Católica Romana, se amedrontou, com raríssimas exceções, que confirmam a regra. Se amedrontou. Vá na sua paróquia, se você é católico romano, amanhã, né, que é domingo, aliás, para vocês é domingo de Ramos, e ouça a pregação. E, ao final, se pergunte se ela te impactou, o que você lembra dela. Catequese, um lixo, com raras exceções. Se ensina tudo, menos doutrina sólida. Antes de ser ortodoxo, eu e a minha esposa fomos convidados para ser padrinhos de uma jovem
e nós tínhamos que fazer o tal curso de batismo. É a coisa mais inútil que existe no mundo. Porque não se diz ali para ninguém, para aquele povo que precisaria ser catequizado, que será padrinho, madrinha, e mesmo para os pais, da, do catecúmeno, não se explica o que é o sacramento, quais os seus efeitos, o seu simbolismo, nada. É o palestrante cego guiando outros cegos. O que fazer para nós que acordamos, ou que, pela graça de Deus, nunca estivemos adormecidos no pecado? O que fazer? São Bento, hoje, aliás, ontem, a Igreja Ortodoxa celebrava São Bento de Lúrcia. Todos os santos, até 1054, o ano do triste cisma, são celebrados tanto pela Igreja Ortodoxa quanto pela Igreja Católica Romana. São Bento de Lúrcia, o que ele fez? Quando jovem, foi mandado para Roma para estudar. Quando ele viu a corrupção, o que São Bento fez? Fugiu para uma gruta e lá morou durante muito tempo. Quando eu estive lá em Roma, eu tive a graça de... Quando eu estive na Itália, eu tive a graça de visitar o Subiaco. Tem um mosteiro beneditino lá. Mas nós não podemos fugir para uma gruta. Nós não podemos virar eremitas, nem todos nós temos essa vocação. Nem todos têm, que é uma vocação especialíssima. Então, o que fazer? Quanto à questão da sexualidade, existem dois extremos, igualmente nocivos. Um é a total condescendência, eu vou viver de acordo com os meus instintos e está tudo bem, né? De acordo com as minhas inclinações, e infelizmente há clérigos que vão até abonar estas práticas, certo? Como muitos dizem, né? Pecado é falta de amor, né? Então, pecado contra a sexualidade, né? Não é falta de amor, não. É da vida, querido. Então, continue, né? Você é homossexual? Como já me contaram, né? Você é homossexual? Então, viva castamente com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Importante é o amor. A gente ouve isso. Você já deve ter escutado qualquer coisa parecida, eu tenho quase certeza. Então, um dos lados é exatamente essa permissividade, que existe inclusive nos meios clericais brasileiros. Né? A tal ponto da gente procurar outras realidades, porque a gente já não aguenta mais. Certo? Eu tenho uma dificuldade muito grande, confesso, de valorizar padres, por exemplo, afeminados. Não dá. Para mim, padre tem que ser viril, tem que ser másculo. Né? Não sei se eu sou assim, tá? Mas eu não finjo nada. Mas aquele padre que desmunheca, que fica cercado de senhoras frívolas, tão frívolas quanto ele, isso é extremamente decepcionante. Né? Por outro lado, você tem aquelas pessoas que querem matar a sexualidade. Né? Quando você tomar banho, você não pode olhar para o seu corpo. Né? Quando você for dormir, você tem que dormir, não é de pijama, não. É de calça, roupa de baixo, um cinto, uma camisa de manga comprida e não sei o que mais. Só falta dizer que tem que dormir de ponta cabeça pendurado no teto. Né? Regras para dormir. Isso não funciona. Tá? Isto não funciona. Isso só aumenta a tensão. E essa tensão um dia explode. Ou te torna uma pessoa neurótica, obcecada com a sexualidade, de forma que até a sua confissão é quase toda, né, relacionada com isto. Ou você vai começar a criar manias, né, como uma forma de sublimar esta força que você tenta inutilmente matar em si. Né? Ou até criar mesmo problemas mentais. Ou, pior ainda, quando essa pessoa se torna uma obcecada por sexo e, valendo-se da sua posição, às vezes de superior, de pároco, ele começa a se tornar um abusador. Né? Seja fazendo o ato por completo ou fazendo alguma coisa. Então, virtus in medio. Nem tanto ao mar e nem tanto à terra. Se você quer viver uma vida na perspectiva ortodoxa de combate às paixões, aos vícios, a sair desses vícios, eu vou te deixar aqui
os remédios que a teologia, que a doutrina ortodoxa sugere. Primeiro, a Igreja Ortodoxa se define como um hospital. Um hospital é procurado por quem está doente. E aqueles que trabalham no hospital precisam estar sãos, mas eles não estarão sãos para sempre. Né? Então, tem uns menos doentes que atendem os mais doentes, com as doenças mais urgentes. É assim que a ortodoxia se vê. A confissão na ortodoxia não é o tribunal da confissão. É o consultório, é a clínica, é o pronto-socorro. Onde você vai como doente para ser medicado, para ser curado, sabendo que você vai ter que voltar até o fim da sua vida. Porque da mesma forma que nós, volta e meia, ou sempre, estamos doentes com alguma infecção, com alguma gripe, dor de dente, à medida que a gente vai envelhecendo, né, as articulações vão gritando, assim também na vida espiritual. Não há perfeição aqui na Terra. Não há desnecessidade, nunca, da gente ser curado, da gente ser medicado. Então, a primeira coisa, na ortodoxia você não será julgado, você será tratado. Certo? O padre vai te ouvir e vai te propor um remédio, mas não vai te julgar, não vai pronunciar sobre você um juízo condenatório, não vai te humilhar mais do que você já está de ter de confessar de própria boca o que você fez. O que eu fiz, né? Porque eu me confesso. Segunda coisa, a vida é boa e tudo que Deus nos dá é bom. A sexualidade é uma coisa maravilhosa. Ela é o dom de Deus para nos fazer perpetuar a raça humana, mas não só, para ter a alegria conjugal. Então, na ortodoxia, não existe isso de que você só tem que se aproximar do seu cônjuge para procriar. Não. O próprio ato íntimo é uma bênção de Deus. Serve para o fortalecimento do casal, para o fortalecimento do amor, da união. Terceira coisa, oração, jejum e caridade. Tá? Se você é uma pessoa que tem, por exemplo, uma tendência, uma grande energia sexual, e o corpo está sempre te cobrando isso, você precisa esvaziar-se dessa energia. Tem o jeito certo e o jeito errado. O jeito errado, acho que você já pode imaginar qual é. O jeito certo é, digo de própria experiência, caridade. Servir os outros. Né? Usar o seu tempo livre para fazer algo em favor de outrem. Seja na sua própria casa, né? com seus próprios familiares, seja talvez até em instituições. Esse trabalho, unido com a oração e com a ascese, o que é? A guarda dos olhos. Né? Você vai ter que andar de olho fechado ou de olhos vendados pelas ruas? Não. Mas passou alguém, você olhou, pronto, desvie o olhar, né? Dê glória a Deus, olha que pessoa bonita, Senhor, mas né, atraente. Não condena aquela pessoa. Ah, isso aí é uma prostituta. Não. O problema não é talvez ela, é você. Então, retifique isso. Ah, Senhor, eu te dou graças por essa pessoa linda, mas que está mal trajada. Isso. E, perdão, a guarda do olhar é um exercício. E você conhece algum atleta que sai do sedentarismo para as pistas de atletismo das Olimpíadas? Não, né? Então, é um processo. Mas um processo de cura que tem que ser feito na tranquilidade. Se você vive na tensão, se você vive, eu não vou olhar, eu não vou olhar, eu não vou olhar, eu não vou pensar, você vai olhar e você vai pensar. Esse tipo de tendência a gente retifica, não é extermina, porque é dom de Deus, tá? Mas a gente retifica através da paciência, da oração, da ascese equilibrada, jejum, hoje eu não vou comer tal coisa, toda sexta-feira, toda quarta e sexta eu não vou comer carne, ou nas sextas-feiras eu vou fazer um jejum, então meio dia de jejum, né? Mas com tranquilidade. Quando entra tensão, quando entra autoacusação, recriminação, com autocondenação, você não vai conseguir sair disso. Em alguns casos, você precisa de acompanhamento profissional, terapêutico, para saber quais as raízes desta tendência que te machuca tanto. Nunca ache que você é o pior dos homens, porque eu te garanto, a humanidade inteira está passando por isso. E aqueles que dizem que nunca passaram,
estão mentindo. Eu te garanto isso. Certo? Porque nós estamos doentes. Então a gente precisa não de dedo na nossa cara, mas a gente precisa de cura. E essa cura é você sair, muitas vezes, daquele ambiente podre, daquele ambiente cheio de vírus e bactérias, ir para ambientes bons, saudáveis. Né? É você abaixar esta tensão, essa energia. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Então, como isso? Exercício físico, serviço aos outros, oração, ascese, né? Coisas como não ir para a cama enquanto você não tiver sono, coisa simples, né? Aspergir a sua cama com água benta, rezar, confessar-se, né? Receber todos os domingos, ou tanto quanto você consiga, os santos mistérios. Isso vai nos curando, vai nos fortalecendo. Então, nem permissividade e nem autoextermínio. Você não vai deixar de ser uma pessoa sexuada. Você não vai deixar de ser uma pessoa sexualizada, que vai ter interesse, normalmente, por pessoas de outro sexo. Mas a gente sabe que é um número considerável de pessoas que têm interesse por pessoas do mesmo sexo. Né? Isso não é culpa delas, em geral. E a elas é pedido a mesma coisa. Que não cedam. Não é? Mas se, por acaso, acontecer, é buscar a cura. E muitas vezes esta cura demora. A cura que eu estou dizendo aqui é a cura do pecado. Tá? Porque homossexualidade não é doença. Tá? Eu quero deixar bem claro isso. A prática homossexual é um pecado. É um pecado contra a natureza. Que, inclusive, na doutrina católica romana, está como um dos pecados que bradam ao céu por vingança. Agora, condenar o pecado, sim. Condenar e marginalizar o pecador, jamais. Isso não é cristão. Né? Então, tenhamos cuidado. Sejamos pessoas muito pé no chão. Existe, por toda parte, esta hipersexualização, este erotismo que está, digamos, quase onipresente, às vezes em locais que a gente não esperaria. Tá? Eu não me esqueço do tal ósculo. Não me esqueço disso. Existem, né, em muitos grupos, uma espiritualização, uma misticização da safadeza. É muito comum em grupos de controle, em grupos sectários. Né? Muito comum isso. Quem estuda este tema sabe. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Mesmo aonde a gente acha que isso não vai estar presente, ou não deveria estar. Porque poderá, sim, estar presente, e é muito provável que esteja. Né? Pé no chão. Fé em Deus. Os olhos postos em nosso Senhor Jesus Cristo. Na confiança da Santíssima Mãe de Deus. No trato diário e íntimo com o nosso Santo Anjo da Guarda. Nós vamos vencer. Mas nunca podemos dizer, vencemos. Né? Mas sempre com a consciência de que necessitamos de cura. E sempre até o nosso último suspiro. Tenha cuidado. Mais uma vez eu te digo. Não se abra com quem você não conhece. Não deixe que ninguém te force. Um bom padre jamais fará isso. Um amigo de verdade jamais fará isso. Não deixe ninguém forçar você a confidências, principalmente neste campo. Tá? Padre, confessor, não pergunta detalhes. Você fala por alto, ele, ok, basta. Peça ao teu anjo da guarda. Eu acho que nós estamos num mundo, num momento onde invocar o nosso santo anjo da guarda está quase obrigatório, para que ele nos guie para coisas boas, para gente boa, e nos livre de encontrar pessoas mal intencionadas. E se encontrarmos, que a gente tenha a capacidade de perceber isso logo. Desejo a você, amanhã, dia 29 de março, para os católicos romanos o domingo de Páscoa, de Ramos, né? E para nós ortodoxos, quinto domingo da Quaresma. Peraí, até eu estou confundindo aqui. Será que é o quinto? Vamos olhar. Sim, o quinto domingo da Quaresma, amanhã, né, para nós. O nosso domingo de Ramos é daqui a uma semana ainda. Então, reze por mim, reze pelo meu ministério, fique com Deus, e que a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde para este domingo e para esta semana. Fique com Deus.